quero me poupar nas apresentações, para que possamos ir direto naquilo que Deus quer falar às nossas vidas. E se você pode nessa noite se colocar de pé, abrindo então a sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 14, vamos ler o versículo 7, versículo 7 ao versículo 10, porque a esperança, vamos lá? Vamos numa só voz? Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E o versículo 10 vai dizer: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Eu quero ler o versículo 9 de novo com você. Vamos ler numa só voz. O texto vai dizer assim: ao cheiro das águas. Levanta uma das tuas mãos assim, já recebendo essa palavra aí para a tua vida. Ao cheiro das águas e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta nova. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa palavra só na sua leitura, eu creio que já incendiou o nosso coração. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para nós, porque desde o início de todas as ministrações aqui, eu creio no teu passear, no teu agir em meio ao teu povo. Então que em meio a essa palavra nessa noite, que o Senhor levante o caído, que o Senhor restaure aquele que está abatido, aquele que está desanimado, que essa palavra seja uma palavra de ânimo para as nossas vidas, e aquele que recebe e crê que Deus tem algo para a sua vida, diga amém bem forte. Você pode sentar, muito obrigado. Tema da mensagem dessa noite: restauração em meio ao caos. Eu não sei como é que anda a sua vida, e posso parecer nessa primeira frase, eu estou usando de um jargão para poder chamar a sua atenção. Mas, em virtude de tudo que nós temos vivido e percebido nesses dias, nós conseguimos detectar pessoas que estão extremamente desanimadas, caídas, abatidas, mesmo que outrora Deus a usasse para restaurar a vida de pessoas. Eu estou falando, e posso usar dessa palavra para falar da vida de Jó. Jó, que não era um homem qualquer na palavra. Jó é um homem ao qual o próprio Deus vai testemunhar que era diferenciado, era diferente no seu proceder, no seu viver, no meio de uma sociedade talvez corrupta. Vai dizer a palavra logo nos primeiros capítulos de Jó, que numa reunião dos filhos de Deus, Deus começa a testemunhar sobre Jó, mas nessa reunião Satanás se apresenta. E Deus ele começa a apresentar, ou seja, testemunhar sobre Jó, falando: tem visto o meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro e que se desvia do mal. Agora tenta entender uma coisa, é você falar de Jó, outra coisa é Jó falar de si próprio. Mas existe outra coisa ainda maior do que é Deus testemunhar sobre o proceder a vida de Jó dessa terra. E aí ele começa a abordar, falar sobre a vida de Jó, e Satanás vai falar assim: é lógico que ele é assim, é claro que ele é justo, reto, íntegro, que se desvia do mal. Ele é assim porque o Senhor tem um cercado de benefícios, o Senhor tem um cercado de prosperidade. Basta que tu toques. Se o Senhor tirar isso aí, ele vai blasfemar, ele vai se levantar contra ti. E não que Deus tenha se sentido tentado por Satanás, mas Deus, ele quis mostrar através da vida de Jó que Satanás estava errado. E aí você começa a perceber algumas coisas que são tiradas de Jó. Você vê que Jó perde seus bens, Jó perde seu gado, e numa leva só perde
seus filhos. Perdas, lidar com perdas não é algo tão fácil assim. E aí você percebe que no meio desse caos, no meio de algumas situações que Jó estava vivendo, né? Você ainda tem uma mulher, né? Você vê a mulher de Jó que muitas vezes é criticada. Quantas vezes nós criticamos a mulher de Jó, mas tente se colocar no lugar dela e ver o seu marido sofrendo. O Jó que perdeu os filhos, essa mulher também perdeu os filhos. Vamos nos colocar no lugar dela. E quando a mulher de Jó, que é tão criticada, quando fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, é obviamente uma expressão de não querer ver mais o seu marido, a pessoa a qual ela amava, passar por aquilo. Mas Jó a corrige dizendo: olha, você tem falado e se comportado como uma louca. Mas antes que você critique e aponte o dedo para a mulher de Jó, você vai perceber lá em Jó 42, quando o Senhor restaura todas as coisas de Jó, que Deus dá novos bens, novas propriedades, novos filhos, mas não dá uma nova esposa para Jó. Isso significa que aquela mulher era a mulher escolhida de Deus para aquele homem. Mas por um momento de fragilidade, e tente entender isso também, que diante da fragilidade, da perda, cada um de nós reagimos de uma forma. Tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que surta, tem gente que desmaia. Todos nós temos uma reação e cada um de nós vamos reagir de uma forma. E Jó, no meio daquele turbilhão de coisas, você vai ver que ainda passa por uma tribulação muito grande. Ele é acometido por uma lepra. Tudo isso porque ele era justo, reto, íntegro e que se desviava do mal. Agora eu quero abrir um parênteses para a minha vida e para a tua vida. Antes que pareça que eu vim aqui só para falar sobre a vida de Jó, vamos nos referir à nossa vida. Muitas vezes nós achamos que passamos por dificuldades, problemas, perdas, caos, porque tem algo errado em nós. E aí a palavra está nesse primeiro momento contrariando as tuas ideias para mostrar para você que até aquele que é justo, reto, íntegro e que se desvia do mal, passa por tribulações. Nesse primeiro momento eu quero encorajar você, que mesmo que você esteja passando pelo maior caos da tua vida, mesmo que você esteja passando pelo pior momento de toda a sua história, se você estiver pertinho de alguém aí, olhe para ela e diga assim: creia, diga creia, Deus não perdeu o controle da tua vida. Ainda que você esteja passando por um momento de pânico, ainda que você esteja passando por um momento de perda, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Mas nesse momento em que Jó está passando por perdas, aparecem amigos. E é bom ter amigos, como o pastor acabou de dizer. Quantos têm amigos aqui? Levante a sua mão aí se você tem amigos. E é interessante que muitas vezes nós temos amigos, né? Nós consideramos pessoas amigos, mas nem sempre essas pessoas nos consideram amigos à mesma medida. E aí nós vamos ver que no momento de maior dificuldade de Jó, acometido de lepras, com perdas, se coçava, tirava pedaços da sua pele quase, coçando com pedaços de telhas, de pedras, tamanha aflição daquele homem. E aí aparecem amigos, e esses amigos no primeiro momento em que vêm a Jó não o reconhecem, mas depois que vem que é Jó que está passando por aquilo tudo, eles choram, rasgam as suas vestes, sofrem, mas depois cada um deles tem a oportunidade de liberar uma palavra sobre a vida de Jó. E vocês vão ver que muitas pessoas são capazes de chorar junto conosco, mas nem todas são capazes de nos restaurar. Eu percebo que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós cometemos um erro muito grande em depositar toda a nossa expectativa e confiança em pessoas. Porém, até aquelas pessoas que você ama mais e espera mais delas são as pessoas que te decepcionam. E eu quero abrir outro parênteses dizendo que geralmente as pessoas que nos decepcionam são as pessoas que nós mais amamos. Esses três homens, esses três amigos de Jó, o nome deles era Elifaz, Bildade e Zofar.
Esses 3 amigos, nos seus argumentos, primeiro vão representar pessoas que existem ao teu redor. Essas pessoas talvez existam de verdade na tua vida. Mas em outro momento podemos considerar esses 3 amigos de Jó 3 estados de consciência que nós temos, porque muitas vezes essas frases que os amigos liberam sobre a vida de Jó são frases que são geradas dentro do nosso coração e que nos acusam. Você quer ver? Entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Jó, todos estão me acompanhando até aqui, amém? Entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Jó, aparece esse homem, Elifaz, o primeiro amigo. Entenda, esse homem que foi capaz de chorar com Jó, chega para Jó e fala a seguinte coisa: ei, Jó, você foi um homem que foi usado muitas vezes para restaurar a vida das pessoas. Quantas vezes, Jó, Deus te usou para resgatar aquele que estava perdido. Mas nesse momento a tua palavra, a palavra que você usou para a vida dos outros, não é capaz de restaurar a sua vida. Quantas vezes, querido, querida, quantos já foram usados por Deus alguma vez na sua vida, em oração, numa palavra, num consolo? Você já foi usado alguma vez? Você já foi usado alguma vez por Deus, amém? Mas muitas vezes nós percebemos que a palavra que nós liberamos sobre a vida das pessoas não é capaz, no primeiro momento, de consolar o nosso coração. Quantas vezes nós descemos do altar duvidando da palavra que nós pregamos, porque até no primeiro momento nós cremos que essa palavra serve para você, mas nós descemos duvidando que isso possa encaixar de alguma forma nas nossas vidas. Quantas vezes você ministrou, mas o teu coração sangrou, o teu coração estava sangrando, doente, precisando de cura. E aí esse homem que representa pessoas que realmente existem de verdade, pessoas que te cercam e falam assim: peraí, você não é cristão? Peraí, você não fala que Deus pode, que Deus... E agora? Cadê esse Deus que você tanto prega? Cadê esse Deus que você tanto anuncia? Cadê esse consolo que você tenta transmitir para as pessoas? E às vezes nós não conseguimos encontrar isso. Mas como eu disse a você, esses amigos de Jó também representam um estado de consciência. E olha, nos sentimos muito mal quando olhamos para a nossa vida e falamos: meu Deus, quantas vezes eu fui usado por ti, mas nesse momento que eu preciso de uma palavra que me restaure, eu não consigo encontrar isso dentro de mim. Esse homem ele faz, mas logo em seguida vem um homem chamado Bildade, que era outro amigo. Bildade vai falar assim: ei, você fala muito. Peraí, gente, vamos nos colocar no lugar de Jó. Um homem que passou por, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo para que você entenda, para que você se coloque no lugar dele. Um homem que passa por perdas, por decepções. Um homem que não murmura, um homem que não amaldiçoa o seu Deus, mas amaldiçoa o seu dia de nascimento. Um homem que está passando por conflitos, um homem que está passando por crise. E olha, quero te dizer e afirmar para você: a pior coisa que existe para um homem de Deus, para uma mulher de Deus que está passando por problemas e precisa de restauração, a pior coisa que pode existir não é a falta de fé, é o questionamento da sua fé. A pior coisa que existe é você estar passando por problemas, você ter até uma comunhão com Deus na tentativa de restauração, e chegam uns amigos para você para perguntar: ei, você tem orado? Isso é decepcionante. Quando você tem buscado em Deus uma resposta, uma saída, e existem ainda pessoas que perguntam para você se você tem orado. Você quer matar alguém, é você perguntar isso para ela. Entenda que nem todos os resultados ruins na sua vida, eles vêm por falta ou ausência de fé ou falta de oração. São tribulações e aflições que nós vivemos, não podemos escolher isso. Uma palavra que é prometida para nós e se cumpre é: no mundo eu e você teríamos aflições. Essa palavra se cumpre. Mas da mesma forma que o mesmo Jesus falou que nós teríamos aflições, levante uma das suas mãos, que ele disse assim: mas tem de bom ânimo. Eu quero dizer para você que talvez as tuas aflições não mudem hoje, mas eu quero dizer e prometer para você que uma coisa que Cristo nos promete é que se tua situação não mudar ao teu redor, ânimo ele libera sobre a tua vida, porque quando ele não muda o ambiente, ele muda você para que você viva esse momento. Ele fala assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
A razão, a causa das tuas aflições já foram vencidas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Então quero dizer para você que hoje talvez está chorando, passando por um momento de angústia, de ansiedade, de depressão. Eu não sei qual é o teu momento, mas eu quero afirmar para você que todas as tuas lágrimas, todas as tuas dores, todos os seus sentimentos já foram levados naquela cruz por Cristo. Está pago. Então quero dizer para você que pode até durar uma noite esse choro aí, mas Deus nos promete o consolo. A alegria vai chegar, e eu tenho entendido em Deus, sabe o que? Uma coisa que Deus tem me alimentado todos os dias. A alegria do Senhor, pastor, não é a nossa felicidade. A felicidade te faz sorrir, mas nem sempre nós temos a condição de sorrir. Hoje talvez eu sei o contexto do dia de hoje para vocês como ministério, para ti como pastor, eu sei. A alegria do Senhor não é a nossa felicidade, é a nossa força. Ou seja, a alegria do Senhor não é para te fazer sorrir, é para te manter de pé, querido. Ele é que tem fortalecido você. Mas vão chegar pessoas, ou de repente dentro de você é levantado esse tipo de coisa. Chega agora Bildade, um amigo de Jó, para falar: você fala muito. Isso tudo tem acontecido com você porque você fala demais. E aí ele vai começar a falar algumas coisas que tem até uma certa coerência. Eu estou resumindo para você. Bildade chega para Jó e fala: você tem que confiar. Ele está errado? Não, está certo. Você tem que confiar. Ele vai falar em outro momento: você tem que crer. Ele está errado? Não, ele está certo. Mas o problema não é o que ele diz, é como ele diz. Porque o mesmo remédio que é capaz de curar é capaz de matar. Depende da dosagem. Nós temos a condição, você que é homem de Deus, mulher de Deus, você tem condição de matar alguém ou fazer alguém viver com as palavras que você libera. E eu quero acrescentar algo a mais. Ele faz, Bildade e Zofar, em todas as falas usaram o nome de Deus. E pelo nome de Deus nós fazemos viver ou matamos pessoas. Então eu estou mostrando para você que existem pessoas que são até capazes de chorar contigo, mas não são capazes de te consolar. Mas eu não quero que você tenha ódio, raiva dessas pessoas, não, calma aí. Mas eu quero só que você aplique na tua vida aquilo que a palavra nos ensina. De todas as coisas que você pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarda o teu coração para algumas palavras que são lançadas sobre a tua vida. E a Bildade vem falando isso: você tem que crer, você tem que acreditar. Sonhe, tudo bem. Mas o problema é que ele fala: você fala muito. Isso aí está acontecendo porque você fala demais, você abre muito a tua boca. E para não contrariar esse momento, ainda vem mais um amigo chamado Zofar. Zofar fala nada mais, nada menos para Jó que você está passando por isso porque há algo de errado em tua vida. Imagina, um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal, sendo acusado por pessoas de estar passando por um momento de tribulação, porque ele tinha deixado de repente uma brecha. Perdeu seus filhos porque ele deixou uma brecha. Não é nada disso. Vamos lembrar um pouquinho do que Jó fazia pelos seus filhos. Nos primeiros capítulos de Jó vai dizer a palavra que enquanto os seus filhos se reuniam para festas, Jó sacrificava para Deus, para que, se por um acaso os seus filhos viessem a pecar, ele estava orando e intercedendo pelos pecados dele. Quando os filhos de Jó morrem, lá no capítulo 3 de Jó, ele vai dizer assim: aquilo que mais eu temia me sobreveio. Então antes que você pense que Deus foi um Deus carrasco, embora ninguém queira passar por isso, quem sou eu para dizer? Antes que você pense que Deus tenha feito algumas coisas em Jó que ele não estava preparado, ele perdeu as coisas, ele vai falar assim: nu, saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para essa terra. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Perdeu os filhos, vai falar aquilo que eu mais temia. Se ele temia, porque ele considerava a hipótese de perder os seus filhos.
Ele sabia como os seus filhos viviam. Mas, mesmo assim, nós passamos por tribulações. E aí, diante dessa situação, diante de todas essas afirmações, vem Jó capítulo 14. Esse texto que é tão lindo, lendo até o 9, um texto que nos anima tanto até o versículo 9, mas quando nós lemos o versículo 10, nós sentimos uma decepção, nós sentimos um pouco de desgosto de um homem que está passando por problemas. Vamos no 7, o 7 ele vai dizer assim, ó. Porque a esperança para quê? Vamos lá, me ajuda? Porque a esperança para a árvore. A esperança para a árvore. Pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Pode seguir. Versículo 8. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ele está falando assim, a esperança para a árvore. Aí no 10 ele chega falando, o homem porém morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Ele está falando assim, a esperança para a árvore, mas para o homem não há esperança. Ele está falando assim como nós falamos muitas vezes. Eu creio que a esperança para você, eu creio que a esperança para você, eu creio que a esperança para você, mas para mim não. Quantas vezes nós cremos para a vida dos outros, mas não cremos para a nossa? Quantas vezes você acha que Deus pode restaurar a família dos outros, mas não é capaz de restaurar a tua família? Quantas vezes nós achamos que o Deus de milagre é Deus para os outros de milagres, mas não é Deus de milagres para nós? Então, estamos falando de um Jó desgostoso da vida, um Jó que perdeu a esperança, um Jó que está falando que Deus pode até mudar a realidade dos outros, mas não é capaz de mudar a sua própria vida. Diante de tantas frases pesadas de acusação para Jó, veio um homem chamado Eliú, que era seu amigo também, o quarto amigo e o mais jovem daquele convívio. Resumindo um pouquinho as frases que Eliú libera sobre a vida de Jó, ele repreende os três amigos, falando, vocês estão usando o nome de Deus para massacrar esse homem. Mas uma coisa que Eliú encoraja a Jó, e eu quero em nome de Jesus ser Eliú para a tua vida nessa noite. Eliú fala assim, creia Jó, que Ele continua sendo o mesmo Deus de misericórdia, e que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Eu quero ser Eliú para a tua vida nessa noite. Ainda que de repente no teu convívio tenham liberado palavras que tenham amargurado o teu coração, permita que em nome de Jesus eu seja um instrumento para a tua vida, para dizer assim, ei, Deus não mudou, olha para a tua história. Você nesse momento pode até estar vivendo a pior situação, o pior momento de caos, mas olha, quantos livramentos Deus já não te deu. Quantas vezes Deus não curou o teu coração? Quantas vezes Deus não te levantou? Quantas vezes você já não entrou no culto dizendo assim, não, é o meu último culto, é minha última vez, e Deus restaurou a sua esperança, Deus levantou você. Então eu quero dizer para você, aquele Deus que te levantou no ano passado, aquele Deus que te levantou na semana passada, aquele Deus que te levantou quando estava caído, aquele Deus que te levantou quando você estava abatido, esse Deus não mudou. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, creia que esse Deus de misericórdia está aqui para renovar a tua esperança, está aqui para levantar você mais uma vez, se for necessário, para colocar você de pé mais uma vez. Sabe por quê? Deus não mudou, Deus continua o mesmo, ainda que lancem palavras sobre a tua vida, Deus não mudou, e Ele está aqui nessa noite para levantar você. E se você crê e recebe essa palavra, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. E aí, a partir do capítulo 38 de Jó, não é mais ele faz que fala, não é mais Bildade que fala, não é mais Zofar que fala, e nem é Eliú. Sabe quem é que se levanta para falar com Jó? É Deus. Eliú é instrumento de bênção, mas tem o seu limite. Nós temos que saber até onde Deus fala através da nossa vida, e até onde Deus quer falar por conta própria.
E aí não é mais Eliú que levanta Jó, é Deus. Então você vai perceber nessa noite que Deus pode até usar Eliús, mas tem uma hora que Deus vai falar contigo intimamente. E sabe como é que Deus se apresenta para Jó? Em meio a um redemoinho. Você já viu o que é redemoinho? Redemoinho representa o caos. Você já viu que por onde passa um redemoinho, leva tudo, sacode tudo, muda tudo de lugar. E parece muito com a nossa vida o redemoinho muitas vezes. Parece que vai tirar tudo do lugar. De repente o momento que estamos vivendo parece muito com isso. A gente passa a não ter controle mais dessa ventania, desse turbilhão de coisas que você está vivendo. Mas algo me encoraja nessa noite, e espero que te encoraje, que esse Deus que eu e você conhecemos e cremos, fala em meio ao redemoinho. Quem pegou aí? Está vivendo um redemoinho na tua vida? Deus fala em meio ao redemoinho. Está vivendo um momento de caos? Deus não perdeu o controle, porque Ele fala em meio ao redemoinho. Está passando por uma tempestade na tua vida? O Senhor continua sendo o mesmo em meio à tempestade. Você está passando pelo vale dos ossos secos? Deus continua sendo o mesmo no mesmo vale, mesmo parecendo aos teus olhos que está tudo perdido. Então eu estou aqui nessa noite para dizer para você que há expectativa de restauração em meio a esse caos que você está vivendo. Porque está um redemoinho aos teus olhos, mas Deus está falando em meio a ele. O redemoinho passa fazendo barulho, sabe? O redemoinho passa sacudindo tudo, parece que está tirando tudo do lugar. O redemoinho muitas vezes sacode a nós mesmos. Mas olha, se Jó escutou Deus falando com ele em meio ao redemoinho, eu quero dizer para você que a voz dele é mais poderosa do que o barulho do redemoinho que aparece para você. E é isso. Deus fala com Jó em meio ao redemoinho. Sabe o que Deus fala com Jó? Começa a questionar Jó. Começa a falar com Jó o seguinte: Jó, imagina Deus falando com Jó o seguinte: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Você estava lá? Não. Onde estava você quando eu formei as coisas? Você estava lá? Não. Onde estava você quando eu criei o homem? Você estava lá? Não. Sabe o que Deus está nos mostrando? Não é porque você nunca viu que Deus não tem a capacidade de fazer. Você pode não ter visto, mas isso não significa que Deus não possa fazer na tua vida. E Deus está questionando você: ei, onde você estava quando eu criei o homem? Você estava lá? Estava? Você estava lá na criação de todas as coisas? Você estava lá? Não. Então quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor alimente a tua fé nessa noite. Sabe por quê? Porque a fé não é manifesta quando as coisas acontecem. A fé não é manifesta quando o turbilhão parou. A fé não é manifesta quando a tempestade para. Eu lembro de Pedro passando em meio à tempestade. Eu lembro, por exemplo, quando eles estavam no barco e Jesus ele vem andando por sobre as águas. E eu acho interessante que ele anda por sobre as águas em meio à tempestade. O lugar mais seguro aos nossos olhos seria dentro do barco, porque há uma tempestade. E aí eles ficam atemorizados no primeiro momento, assim como nós falamos: ei, é um Senhor mesmo, é um fantasma, é um Senhor. E aí Pedro, aquele que nós muitas vezes criticamos, Pedro vai falar assim: se é tu, Senhor. Olha, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu falaria assim: Senhor, se és tu, faça com que essa tempestade pare. Ou então entra no meu barco. Senhor, se é tu mesmo, faz com que essa situação melhore. Mas não. Se é tu, Senhor, me faz andar por sobre as águas. O Senhor não precisa parar a tempestade para fazer você andar por sobre as águas.
O Senhor não precisa mudar a tua situação para curar você. O Senhor não precisa mudar tudo ao teu redor para tratar de você. O Senhor não precisa mudar o ambiente para mudar teu coração. Aleluia. E aí, diante dessas frases que Deus libera sobre a vida de Jó, sabe o que Jó começa a falar? Lá no capítulo 42, projeta para a gente aí, Mateus, em nome de Jesus, 42, versículo 1. Você lembra aquele homem? Há esperança para a árvore, mas para o homem não há esperança. Agora Jó 42, ele está dizendo assim: então respondeu Jó ao Senhor. Vamos lá? Bem sei, meu Deus, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser. Quem recebe? Eu sei. Peraí, não é aquele homem que está falando assim, há esperança para a árvore, mas não há esperança para o homem. Agora, Deus tocou no coração desse homem. As palavras dos amigos já não tinham tanta importância para ele. Ele está falando assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele ainda diz mais no versículo 3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha o que ele vai dizer agora: na verdade, falei do que não entendia. Na verdade, falei do que não. Vamos voltar em Jó 14? Peraí, se ele falou de algo que ele não entendia, vamos mudar o argumento dele. Ele lá atrás, ele falava assim: há esperança para a árvore, mas não há esperança para o homem. Mas ele está dizendo a partir de agora: eu falei do que eu não entendia. Então vamos mudar isso aí. Agora, a partir de agora, nós vamos falar assim: há esperança para a árvore, mas há esperança para nós também. Há esperança para a árvore, mas há esperança para a sua vida. Há esperança para a árvore, mas há esperança para a tua família, para a tua parentela. Há esperança para a árvore, mas há esperança para você. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Há esperança. Peraí, se há esperança para a árvore e há esperança para mim, eu vou tirar o nome da árvore e vou botar o meu nome. A partir de agora você vai tirar o nome da árvore e vai botar o teu nome nisso aí. Jó 14, versículo 7. Vamos lá, agora acabou o negócio de árvore, agora é com a gente. Jó 14, 7 vai dizer: porque há esperança para o Felipe. Porque se há esperança para a árvore, há esperança para mim também. Há esperança para o Felipe, há esperança para o Alexandre, há esperança para o Eduardo, há esperança para a tua vida. Porque há esperança para o Felipe, porque mesmo cortado, ainda se renovará e não cessarão os teus rebentos. Nós estamos falando de árvore, não é isso? Eu não estou falando de semente, eu não estou falando de broto, eu estou falando de árvore. Sabe o que é isso? A árvore é alguém que cresceu. A árvore é alguém que cresceu, mas foi cortado, ou seja, não caiu porque quis, porque foi cortado. A palavra diz algo tremendo para nós: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Qualquer um de nós podemos cair. Então olha aí rapidinho para essa pessoa do teu lado, para a gente poder terminar a mensagem. Mas olha para essa pessoa e diga assim: olha, seja um instrumento de restauração e não de acusação. Nós temos vivido um tempo em que é difícil nós percebemos pessoas que estão dispostas a reabilitar e colocar aquela pessoa no lugar devido, no lugar de honra. É difícil. Nós geralmente queremos pisar, nós queremos acabar com a vida daquele que está caído. E aí, ele vai dizer: a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Você tem noção que a esperança para aquele que está caído aqui nessa noite? Ele vai dizer no versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Imagina você, eu não sei se você está vivendo isso. Você tem percebido, tem olhado para a tua raiz, porque você foi cortado, a tua raiz está lá e você está aqui. De repente você tem olhado, nós só conseguimos imaginar a nossa vida enquanto nós estávamos ligados à raiz. Porque enquanto estávamos ligados à raiz, à água, ou seja, a água representa o Espírito Santo, há um fluir do Espírito Santo. Era o tempo que você orava, era o tempo que você buscava, era o tempo que você jejuava, era o tempo que você amava estar na presença de Deus. Mas hoje você está desligado da raiz. E aí ele está falando assim: mesmo se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Olha aí, versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Pastor, quando eu tenho oportunidade de ir à praia, geralmente eu vou quando está muito quente. A gente vai com o ar-condicionado ligado até chegar na praia.
Mas quando eu percebo que a gente está se aproximando da praia, uma coisa que eu tento fazer com que os meus filhos tenham o privilégio de aproveitar, pode parecer muito pouco, eu desligo o ar-condicionado e abro todas as janelas, para que eles percebam que nós estamos chegando, porque a gente já começa a sentir o cheiro das águas, e quanto mais sentimos o cheiro das águas, mais queremos estar próximos a elas. E é o que Deus quer fazer com você nessa noite. De repente você não está ligado à raiz, mas olha, o cheiro das águas vai representar o passear do Espírito Santo em nosso meio aqui nessa noite. Porque não vai levantar só aquele, não vai usar e não vai abençoar somente aquele que hoje está aqui ligado à raiz, não. Esse cheiro das águas vai alcançar aquele que está como um tronco lançado ao chão, sem expectativa, sem esperança, sem um sonho de renovo. O cheiro das águas é o fluir do Espírito Santo aí no meio da igreja, é o passear do Espírito Santo na tua vida. Começa a sentir o cheiro das águas na tua vida, levantando você, renovando a tua vida, porque essa palavra está prometendo que ao cheiro das águas brotará. Você vai voltar a brotar, você vai voltar a dar fruto, você vai voltar à tua posição, você vai voltar para o lugar de honra, você vai voltar para o centro da vontade de Deus. E aí ele vai dizer que você vai dar ramos com uma planta nova. Não, é isso que é renovo, pastor. Renovo é tornar novo de novo. Você acha que Deus não é capaz de levantar você nessa noite de novo? Você não conhece então esse Deus que eu sirvo. Você talvez não conhece esse Deus que criou você. Então quero dizer, para a tua vida ainda existe propósito, mesmo que você esteja como o tronco lançado ao chão. Aí, para terminar a mensagem dessa noite, você de repente está pensando assim: caramba, Deus colocou Jó de pé de novo, porque agora ele está falando assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, a partir de agora, os meus olhos te veem. É isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite, te levar a um nível de profundidade, a um nível de intimidade, a um nível, um alcance na sua presença, que talvez você nunca chegou na tua vida. E aí ele fica assim: meu Deus, e agora? Jó está de pé, você está de pé. E aí vamos lembrar dos amigos. Deus colocou Jó de pé, mas não restaurou seus bens. Deus colocou Jó de pé, mas não restaurou os seus filhos. E aí, fica uma palavra de ânimo para você, porque eu sei que de repente pessoas te decepcionaram ao longo do caminho. De repente pessoas que deveriam ter sido usadas como instrumento de bênção para a tua vida te decepcionaram. Mateus, coloca para a gente aí Jó 42, versículo 10, por favor. Jó 42, 10 vai dizer, vamos ler todos juntos, vamos lá? Mudou quando este Deus do céu, aquela história de quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Corta isso do teu coração, porque você vai abençoar até aquelas pessoas que te amaldiçoaram. Você vai levantar até aquelas pessoas que liberaram a palavra sobre a tua vida para te ver caído. Sabe por quê? Porque Deus mudou a sorte de Jó quando ele já estava curado o suficiente para orar pela vida de pessoas. Então peraí, querido, esse processo não é para deixar amargura no teu coração. Esse processo não é para matar você, pelo contrário, aquilo que foi tirado, deixe que Deus restituirá. Mas o mais importante é você passar por esse processo e ainda ter condição de ser bênção sobre a vida de pessoas. Então olha, pessoas vão se levantar contra você o resto da tua vida, pessoas vão liberar palavras negativas sobre você, eu sei disso, pessoas vão te perseguir, mas você não, você é curado, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi restituído por Deus, você foi tratado pelo Senhor, você passou por um processo, mas não foi à toa não, sabe por quê? Porque mudou a sorte de Jó, quando
quando ele orava pelos seus amigos, Deus salvou a vida dos três amigos, a partir daquilo que Jó fez, intercedeu, creu, orou. Então peraí, isso é que é restauração em meio ao caos. Você não vai precisar ficar expondo a sua vida. Esse seria o momento em que Jó colocaria um textão no Facebook, sabe? Esse era o momento em que Jó faria aquela postagem para colocar, mandando indireta para os outros. Você não precisa disso não, querido. O importante é você olhar para a sua vida e saber que Deus tratou de você. Você não precisa jogar indireta para ninguém. Você não precisa falar, botar uma foto bem bonita sorrindo, vai falar, você que se levantou. Você não precisa disso, porque agora eu sou curado por Deus. Eu fui curado por Deus. Você foi curado aí, em nome de Jesus. Ao cheiro das águas Ele curou você. Ao cheiro das águas Ele renovou você. Ao cheiro das águas Ele tratou você. Ao cheiro das águas Ele colocou você de pé. Então, em nome de Jesus, receba dessa unção que Deus está liberando sobre a tua vida, para que coloque você de pé e que você derrame como a planta nova e que não cesse os seus rebentos, em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado, porque Ele é um Deus que restaura em meio ao caos. Se você recebe essas palavras sobre a tua vida, se coloque de pé com um salto aí e aplauda ao Senhor em nome de Jesus, da melhor forma que você puder. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza solução para o impossível. Tome posse da palavra do Senhor e profetiza. Exerça a sua fé depois de uma palavra dessa.